o Glauber é o nosso deputado maior frasista atualmente, né? Porque é difícil ter uns deputados que fazem... Sempre tem numa legislatura ou outra, é o homem do juiz ladrão. Rapaz, tudo bem, Glauber? Ô, Renato, prazer estar aqui contigo, Dri, Nasser, obrigado também pelo convite para a gente poder estar aqui dialogando sobre o que está acontecendo no Brasil. Me coloco à disposição aqui para todas as perguntas. Muito obrigado. Legal. Começar por esse final de conversa com o Nasser aí, sobre a coragem do Pazuello. Você sabe que eu conheci o Pazuello, sabe quando, Renato? Eu não sei se vocês vão lembrar disso, teve no governo Temer uma operação na Amazônia brasileira que eram entre forças armadas de alguns países, com governos de direita, na América do Sul, e com a coordenação do governo dos Estados Unidos, também no exercício militar, que ficou chamado Amazon Log. E, na época, quando eles anunciaram, eu liguei para o Ministério da Defesa e falei, olha, vocês vão ter aqui representantes das Forças Armadas dos Estados Unidos em território brasileiro, então acho que não tem nenhum problema um deputado brasileiro estar acompanhando para ver o que está acontecendo lá, né? E aí a resposta dele foi, deputado, nosso avião está cheio, mas se você der um jeito de conseguir ir lá, a gente recebe. E a gente conseguiu, e eles de fato receberam, e eu acompanhei tudo que era a representação daquele exercício e fiz a crítica pública ao que estava acontecendo, e foi lá que eu conheci o Pazuello. Ele estava, se eu não me engano, ele é paraquedista também, ele estava com um problema no braço, era o responsável pela logística do exercício, já me chamava atenção porque ele demonstrava, mesmo sendo mais jovem, um grau de autoridade sobre outros generais, né, que estavam ali presentes, inclusive de maneira informal, e boa parte daqueles generais, não todos, evidentemente, mas uma parte daqueles generais que estavam lá responsáveis pela articulação desse exercício militar, que contou com a presença das Forças Armadas dos Estados Unidos, depois vieram a fazer parte do governo de Jair Bolsonaro, né? Foi assim que eu conheci o Pazuello, já sabia da orientação política dele, mas esse lado também de, primeiro, zombar do que é a pandemia, como fez no final de semana que entrou num shopping sem máscara e ironizando a necessidade de utilização. A forma como tratou, né, submisso por completo às orientações de Bolsonaro, que passam a ser orientações dele, por isso ele tem que ser responsabilizado numa política de morte, numa política genocida, e agora tentando se esquivar, mas isso pelo menos é um bom sinal de que a CPI está tendo o cumprimento de um papel, que é deixar essa turma com medo das responsabilizações que podem vir a partir dela, né? A turma que está apagando os seus vídeos, né, com medo do que vem a acontecer, eles têm que ficar com medo mesmo, ou seja, aqueles que diziam, não, a CPI pode ser ruim porque ela vai tirar o foco da pandemia. Mas o foco desses caras é a política de morte. O processo de responsabilização que pode advir de uma CPI, ele é positivo, ele não é negativo, ele é necessário, eu diria, nesse momento, né? Muito bom. Não sei se o Nasser quer completar alguma coisa antes de sair. Fica à vontade, meu amigo. Não, só me chamou a atenção o que o Glauber disse, porque eu me lembro dessa operação, lembro da intervenção do Glauber, porque eu tenho um colega até que está estudando isso, dessa operação, mas dessa ascendência que ele tinha, né, sobre os outros generais, e que agora a imagem dele é bem o inverso, né? Uma pessoa muito frágil, submissa, e que não sabe para onde ir, está completamente perdido. E também ninguém sabe o que faz com ele, né? Então, assim, também eu acho que, a partir do que o Glauber falou, como que ele na pasta da saúde, né, afundou-se, deteriorou completamente, né? Realmente é situação complicada. Mas tem que sair aí, deixa um abraço e parabéns pela atuação, Glauber. Até mais. Obrigado, Nasser. Um abraço grande. Grande, Nasser. Valeu. Glauber, a notícia do dia hoje é o seguinte: temos pré-candidato a presidente da República pelo PSOL. Queria que você falasse um pouco mais disso. Aí tem aquele pessoal que fala, não, mas o pessoal tem que estar com Lula. Não, o Glauber tem que ficar no parlamento. Já ouvi isso aqui antes de você entrar. Eu queria que você... Vai ter muitas perguntas nessa linha, eu já vou adiantando.
Então, o pessoal vai ainda tomar essa decisão nas suas instâncias, né? Tem um congresso que está marcado para setembro, provavelmente uma conferência eleitoral que acontece ainda no ano que vem, e eu passei a ser procurado por um conjunto de militantes e de correntes do partido, hoje mais de 10 correntes, pedindo que eu pudesse colocar o nome à disposição para essa tarefa, essa empreitada. Num primeiro momento eu dizia que ainda não era o caso, que tinham etapas a serem cumpridas, mas foi se organizando uma articulação muito firme, com bastante embasamento, e hoje sai, de fato, às 19 horas, um manifesto com aproximadamente 1.000 representações. Já essa é a posição da maioria da bancada federal, inclusive, né, com 6 assinaturas nessa mesma linha política, e eu agradeço imensamente, não só ter sido lembrado para a tarefa, que eu sei que é de enorme responsabilidade, mas sabendo também para que serve uma pré-candidatura no atual momento que a gente está vivenciando, que tem que ter como prioridade número 1 o enfrentamento a Bolsonaro. Então, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre porquê da candidatura e quais são os elementos que nos levaram e nos motivaram a tomar essa decisão, eu estou aqui à disposição, mas sim, hoje eu então assumo o compromisso de poder estar levando à frente essa tarefa, que, repito, ainda vai ser deliberada pelas respectivas instâncias do partido, mas sim, eu topo. Muito bom. Dri, eu estou vendo que tem uns comentários aqui antes do... Tem, olha é bom só, a gente já passar por eles, né? Isso, tem vários comentários aqui, eu vou dar um giro aqui rapidinho, tem aqui vários superchats. A Elisete Muniz pergunta aqui fora da pauta aqui, mas também... E o bebê é para quando, Glauber? A Elisete faz aqui o superchat. Já posso ir respondendo, Dri, no final? Pode já falar. Manda bala, eu já sei. O Hugo está chegando na área, 8 meses, estamos indo para o 9º mês daqui a pouco, está tudo bem com Sâmia, com a gravidez, e a previsão é para o final de junho. Legal, maravilha. E a Maiara Silva diz, Glauber, sabe dizer onde aquele juiz ladrão está por agora? Todos que usam 13% do cérebro sabiam que ele era ladrão e traidor da República. Por onde anda Sérgio Moro, que ficou comprovado, né? Um juiz ladrão, né, Glauber? Dri, Maiara, eu não sei onde ele está nesse exato momento, mas eu sei que onde ele estiver, ele vai estar continuando a ser um juiz ladrão e submisso aos interesses do governo dos Estados Unidos, que não podem ser menosprezados por nós. Todo o trabalho de preparação do que veio a ser depois a Operação Lava Jato, com uma tarefa evidente de legitimar um programa ultraliberal de desmonte. Onde ele estiver, ele não tem como se esconder da história e daquilo que ele é. Legal. E tem aqui o Carlos Alberto Veloso Lopes, ele diz que a imagem dos motoqueiros apoiando o Bolsonaro, que foram uns 50, é claramente uma montagem, dá para ver a diferença de luzes ao fundo, a imagem que a gente passou aqui mais cedo, antes do Glauber entrar. Vamos dar uma olhada, uma analisada para ver se realmente é montagem, mas foi postada pelo presidente Jair Bolsonaro. A Laura... Carlos Alberto, só dizer para o Carlos Alberto que dessa turma, né, Dri, a gente espera tudo, né? Inclusive, ou seja, a continuidade da política de fake news que a gente sabe que eles tocam. Com certeza. E a Laura Lima, medo de enfraquecer ainda mais o nosso parlamento. Então, explica para a gente, Glauber, qual teria impacto no parlamento? Não é também uma questão, a gente sempre fala aqui, de ter um parlamento forte, mais progressista em 2022, como você explica essa questão? Então, primeiro eu agradeço, né, pela lembrança do nome também, do mandato parlamentar que a gente vem cumprindo. Mas essa pré-candidatura, ela tem 3 objetivos imediatos, né? Não pode ser uma pré-candidatura que terceirize todas as nossas expectativas para virar o jogo em 2022, porque isso seria um desserviço. É hoje que mais de 100 milhões de pessoas não sabem se vão ter o que comer nas próximas 24 horas, mais de 400 mil mortes no descaso na política de morte da pandemia, vacinação a conta-gotas, chacina, como a que acabou de acontecer no Jacarezinho,
com mais do que a cumplicidade, o incentivo do presidente da República junto com o governador do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, aproveito esse espaço para dizer que o presidente da Assembleia do Rio tem que receber e colocar para frente o processo de impeachment e as iniciativas que vão chegar na Assembleia Legislativa nesse sentido. Isso é fundamental, né? Então, o cenário que a gente está vivendo já é dramático. Então, terceirizar tudo para 2022 seria um erro. A luta é para já, inclusive apoiando as mobilizações de rua que estão sendo chamadas para o final de maio. Segundo objetivo, organizar um programa junto com os movimentos, com a sociedade civil, que não tenha medo de se apresentar como um programa de esquerda e fazendo defesas que, na nossa avaliação, são fundamentais. Vou dar o exemplo de uma aqui, né? O referendo revogatório das medidas de desmonte que estão sendo tocadas. Rodadas de privatizações, reformas que são verdadeiros desmontes. Essa turma quer, até o final do governo Bolsonaro, entregar a maioria das refinarias. Como é que a gente consegue? Primeiro, temos que resistir hoje. Depois, aquilo que eles já fizeram, temos que assumir o compromisso público de reverter com ampla mobilização popular. Então, a formação de um programa que não seja sectário, mas que tenha a capacidade de ter essa radicalidade política, a gente acha que tem que estar presente nas eleições. E terceiro, estabelecer um diálogo com as outras forças políticas da oposição, da liderança da oposição, da esquerda mais ampliada, por exemplo, no Congresso Nacional, na tentativa de formação do que seja uma plataforma comum. Isso vai ser possível? O tempo vai dizer, né? Na nossa avaliação, por exemplo, não cabe nessa mesa a direita liberal que se fantasia de centro, mas que está sempre junto com a extrema-direita e que vota junto com a extrema-direita nos projetos de Bolsonaro de desmonte. Não cabe Dória, não cabe Moro, não cabe Huck, não cabe Maia e companhia na nossa avaliação. Mas a gente quer fazer um diálogo franco sobre isso. Repito, sem sectarismo, entendendo que a prioridade número 1 de qualquer pré-candidatura tem que ser fazer o enfrentamento ao que é a representação de Bolsonaro e do bolsonarismo, mas tendo a possibilidade, sim, de ter radicalidade política e fazer com que o programa de esquerda esteja presente na discussão cotidiana das famílias brasileiras. A candidatura vem com esse propósito, né, e tem esses limites, né? Essa é a tarefa ao que eu me disponho nesse momento. Agora, pelo que você está falando, quer dizer, não está descartada uma aliança ainda com um campo mais centro-esquerda, como o PT ou com outros partidos, a depender também de que rumo eles tomem, né, Glauber? Renato, então, eu vou te falar de tendências, né, que eu acho que tem hoje, né? Hoje, no PSOL, essa defesa de pré-candidatura tem maioria na bancada, conta, por exemplo, com a assinatura da nossa companheira Luísa Erundina, vai ser divulgado todo o quadro com o conjunto das assinaturas no final do dia. A nossa avaliação no partido hoje, há aí uma posição de aproximadamente 40% para essa posição de defesa de pré-candidatura própria. Se houver a incorporação da ideia de uma plataforma que leve, de fato, a uma frente de esquerda, a tendência é a tese de pré-candidatura própria perder força, repito, por incorporação, ou seja, de um programa à esquerda com as outras forças políticas. O contrário também é verdadeiro. Se houver por parte das outras forças políticas de oposição uma priorização de aliança com a direita e sem incorporar o que são os temas prioritários da esquerda nesse debate, a nossa tese ganha força e, na minha avaliação, vai passar a ser majoritária no amplo debate que vai se estabelecer com o conjunto da militância e das correntes políticas do partido. Então, depende do nosso debate interno, mas depende também de como que vão se movimentar as outras forças, como você disse na pergunta. Drida Lorenzo. Deixa eu ligar aqui. Não, então, tem vários comentários aqui também. E aí seria, então, uma pré-candidatura, né, num primeiro momento, num primeiro turno e num segundo turno. Como seria um apoio? As pesquisas mostram aí que Bolsonaro e Lula, seria hoje, né, pesquisa de opinião, que é claro, é um cenário de hoje, iriam para um segundo turno. E aí como seria? Adri, a gente não pode ter nenhuma dúvida, né? Ou seja, o objetivo principal de qualquer articulação política nossa
tem que ser derrotar Bolsonaro, fazer o enfrentamento ao bolsonarismo, diminuir o espaço de debate que essa turma vai ter com a sua... Porque vai ter a candidatura de Bolsonaro e vão ter outras candidaturas de direita que vão estar presentes no debate público nacional, né? Então, a nossa tarefa também é ter envergadura e força política para enquadrar esse pessoal. Agora, não tem dúvida, ou seja, qualquer colocação de sinônimo entre o que seja a candidatura Bolsonaro e a candidatura Lula ou outra candidatura seria um grave equívoco político. No segundo turno, ir com tudo para enfrentar Jair Bolsonaro e derrotá-lo, né? Evidentemente, a gente está falando de uma eleição que está mais de um ano antes para ela começar formalmente, né? E também, quando eu entro como pré-candidato, eu sei que existem etapas, né? A primeira etapa é você fazer uma articulação interna, a segunda etapa é dialogar com os movimentos da sociedade. Mas eu, a partir do momento que coloquei à disposição o nome para pré-candidatura, não estou também fazendo isso para brincar, não, ou para acumular para outro cargo, não, né? Se for escolhido pelo partido para o desempenho dessa tarefa, vou estar aí me colocando à disposição com todas as minhas energias para esse debate. Mas nenhuma dúvida, toda a força para derrotar Bolsonaro. A gente não pode pestanejar, não pode pensar um minuto que pudesse haver uma posição diferente no segundo turno. Glauber, de alguma maneira, esse lançamento da tua pré-candidatura acaba construindo aí uma rivalização com o que o Marcelo Freixo tem defendido, né? Ele tem defendido processos de aliança de frentes mais amplas, inclusive para que ele possa vir a sair candidato pelo estado do Rio de Janeiro. Você acha que o Freixo está de saída do PSOL, então? A tendência é essa? Então, teve uma reunião da direção do PSOL no sábado, onde um militante fez essa pergunta diretamente para o Freixo. Estão especulando a sua saída do PSOL, você vai fazer isso? E ele respondeu com todas as letras na frente de toda a direção que não. Que não está no cenário a discussão de uma possibilidade de saída dele do partido. O Freixo é uma liderança incontestável, com um papel importantíssimo na esquerda brasileira. A gente tem uma diferenciação evidente no movimento que ele está construindo e no movimento que nós estamos construindo, mas até na reunião que aconteceu no sábado eu senti um reposicionamento dele em relação a esse movimento de tentar uma frente amplíssima ou uma articulação nesse sentido. Então a gente espera que ele permaneça no PSOL e foi o que ele disse na reunião que aconteceu no último sábado. Bom saber. Ele está em Maricá, né? Ele está se aproximando bastante lá do PT e daquela gestão, né? O Marcelo? Aí eu não sei te dizer, te confesso que eu não acho que sei ele dizer. teve em Maricá sexta-feira, quinta, enfim. Saiu uma matéria hoje na Agenda do Poder. Drida Lourenço, eu fiquei de liberar o Glauber mais ou menos 10, 5 para 1, né, Glauber? Deixa eu então fazer uma pergunta agora, então a gente tem essa discussão eleitoral, tal, mas tem agora o enfrentamento, como você falou, do Bolsonaro agora, né? E a gente tem aí a CPI no Senado reforçando, né, tudo que a gente já vem noticiando, os crimes, né, do governo, de não trouxe vacina, defendendo cloroquina e muitos outros. Então, eu queria que você fizesse, qual que é a sua análise dessa situação do Bolsonaro hoje? Está mais fraco? Até onde vai a CPI? Como que se analisa esse momento agora? Dri, na nossa avaliação, a gente viveu um momento de empate social por aproximadamente um ano, onde você tinha Bolsonaro com seus 30%, fazendo todas as mobilizações para transformar os seus simpatizantes em militantes fascistas, a oposição a Bolsonaro também com aproximadamente 30% e 30% a 40% no meio do caminho, formando convicção. Com o que foi o desastre tocado por Bolsonaro na pandemia e os efeitos econômicos de uma política ultraliberal, há uma tendência de ampliação da oposição para 40%, 50%, é o que indicam as pesquisas, e essa força de Bolsonaro de 30% podendo ficar ali entre 20% e 30%. Né? Então há uma migração daqueles que avaliavam o governo como regular para o nosso lado, né?
para o campo da oposição a Bolsonaro. Agora, entre rejeitar Bolsonaro e defender um programa de esquerda ou se colocar organizadamente como militantes antifascistas, aí vai um intervalo não só de tempo, mas depende muito do nosso processo de organização. Mas o mundo está demonstrando aí, né? Tem iniciativas que estão acontecendo onde governos de direita tiveram que recuar, por exemplo, na Colômbia, né? O Duque mandou para o Congresso Nacional, né, para o Parlamento colombiano, uma proposta de alteração tributária que incidia principalmente sobre os mais pobres e a classe média. Com as mobilizações que tomaram as ruas, ele recuou. O que eu acho, então, da CPI? Primeiro, a CPI não pode ser também a terceirização de todas as nossas emoções e expectativas, mas é um espaço importante de enfrentamento que não pode ser menosprezado pela oposição, porque aqueles que são os crimes da família Bolsonaro, eles ficam demonstrados em dados e mais do que isso. Uma CPI tem instrumentos que outras comissões não têm, de convocação, de indiciamento, né, de quebra de sigilo. Então, é um instrumento que a gente tem que disputar politicamente como oposição, então a esquerda tem que estar lá fazendo o trabalho que tem que ser feito. Mas eu acho muito importante a gente amplificar a mobilização e a organização popular de enfrentamento ao Bolsonaro e ao bolsonarismo, né? Eles estão agora indicando a reforma administrativa no próximo mês, privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, e algumas organizações já começaram a chamar ato para o final de maio, entre eles a UP, a Unidade Popular. Eu acho que a gente tem que estar inserido e trabalhando, articulando essas iniciativas que venham a enfrentar o governo Bolsonaro também na rua. É a nossa vontade? Não. No momento de uma pandemia, ninguém queria estar fazendo isso. Mas os caras estão se aproveitando da pandemia para passar a boiada, né? Então eles só recuam se a nossa organização fizer com que eles façam isso. Senão, eles vão manter essa política de terra arrasada que já vem sendo a marca de Bolsonaro e companhia. Muito bom. Tem mais um superchat aí do Carlos Alberto Veloso Lopes, né, Dari? Tem aqui, ele diz, caso haja união no primeiro turno, os votos serão só do PT, por isso Lula incentiva os partidos lançarem candidatos e se unirem no segundo turno. A cláusula de barreira afeta mais os partidos de esquerda? Ele pergunta. Carlos Alberto, eu acho que, assim, primeiro podem ter alterações eleitorais ainda, a turma lá do Lira e companhia estão gestando isso, tá? Ou seja, se volta o tema que já tinha sido derrotado do chamado distritão, que a gente tem uma posição contrária, mas evidentemente, ou seja, a manutenção de um programa em eleição proporcional, com a cláusula de barreira nos moldes que está, a proporcionalidade ela é positiva para quem tem nitidez ideológica, mas, ao mesmo tempo, uma cláusula de barreira passa a prejudicar, com a não aliança proporcional, os partidos que não tenham candidaturas. Isso também é um fato, né? Não dá para tapar o sol com a peneira, porque senão você dilui o programa e não tem um fortalecimento de uma plataforma que fortaleça seus candidatos. Agora, acho que isso deva ser o tema principal da construção de uma pré-candidatura? Não, mas é um elemento que está presente no conjunto dos debates nacionais também, com o fim, repito, da coligação proporcional, o fortalecimento, inclusive do ponto de vista parlamentar de chapas, acaba sendo favorecido também com pré-candidaturas. Muito bom, estamos chegando ao final aqui do programa, né, Adri? Eu queria deixar o espaço aberto para uma palavra de encerramento do Globo. Eu queria avisar a todos que estão assistindo aqui o nosso programa que hoje, às 15h, eu volto com o Miguel do Rosário, né, do Cafezinho, para fazer um debate sobre como se financiam os blogs e sites progressistas. A gente, de uma vez por todas, esclarecer isso, para que as pessoas parem de falar bobagem, em especial o nosso colega aí, Ciro Gomes, que anda atacando blogs e dizendo que são financiados com dinheiro sujo do lulopetismo. Então, o Miguel se dispôs a vir bater esse papo, a gente vai fazer uma transmissão cruzada, Cafezinho e Fórum, para colocar aí a bola no seu devido lugar, né? Para a gente não ficar com esses ataques
aí no campo da centro-esquerda, da esquerda, que não dizem respeito à realidade dos fatos. Não é mais assim que a banda toca. O Ciro ainda tem um espírito, ele olha para a década de 80, lá quando tinha 2 jornais na cidade, um era do prefeito, o outro era da oposição, e um era bancado com dinheiro de cada um. Tem formas de financiamento hoje, então eu e Miguel vamos estar conversando sobre isso. Devolvo a bola para o meu amigo Glauber Braga, aí, que a gente fica feliz de saber que pode ter outras candidaturas no campo da esquerda. Eu acho que eu já havia dito isso aqui, Glauber, inclusive, num comentário, acho que no Fala Rovai, que eu achava que o PSOL, com o destino da candidatura do Lula ser um pouco mais amplo, de centro-esquerda a centro-direita, a tendência natural seria o PSOL lançar uma candidatura própria. Em sendo assim, fico feliz que seja o seu nome, por um lado. Por outro, fico triste, porque acho que você teria uma contribuição muito grande a dar ainda no parlamento por um tempo. E essa saída, talvez, da cena do parlamento, né, nessas condições, pode fazer falta aí para o pessoal e para a esquerda como um todo. Renato, primeiro, assim, agradecer a vocês e, Renato, agradecer as suas palavras nesses termos, né? Então, é uma tarefa que a gente considera que é importante, fortalecer um campo político nesse momento, fazer essa discussão social. Tem uma garotada, uma juventude aí que tem discutido muito a necessidade de fortalecer elementos de uma esquerda não sectária, mas ao mesmo tempo radical, né? Então, ter uma pré-candidatura que consiga dialogar com esse sentimento e que, ao mesmo tempo, tenha responsabilidade de um não sectarismo que coloque sinônimo entre Bolsonaro e outras candidaturas, eu acho que é importante, porque o nosso objetivo principal tem que ser derrotar Bolsonaro, né? Isso não pode haver dúvida entre nós. E eu agradeço a possibilidade de ter aqui com vocês, Dri, colocado à disposição essas ideias e, ao mesmo tempo, dizer em que termos essa pré-candidatura se coloca no espaço político brasileiro. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar ainda muitas outras vezes. Já disse isso e quero repetir quantas vezes forem necessárias. O trabalho que vocês fazem de enfrentamento ao que é a linha editorial monopolizada em veículos da TV aberta no Brasil é um trabalho fundamental e fico feliz de ter tido a oportunidade também de divulgar essa iniciativa nossa aqui e demonstrando o que nós pretendemos e o que somos por completo, sem nenhuma fala que tenha sido feita pela metade. Muito obrigado.